Dois, estamos ao vivo. Hello, everyone. Bom dia, bom dia, bom dia. Como vocês estão, hein? Achavam que não tinha live hoje, mas conseguimos chegar aqui. Conseguimos chegar até aqui. Com sucesso, com vitória. Só pra gente compartilhar muita informação, muito resultado positivo, histórias reais e saúde, né? A gente não pode esquecer da nossa água. Já pegaste tua água, já bebeste tua água hoje? Acordou, toma água, porque a água consegue ser um laxante natural. A água, ela consegue acordar teu intestino, porque você estava dormindo. Enfim, nosso corpo é mais água do que outra coisa. Então, pega a tua água, bebe e fica aqui com a gente. Não esquece de compartilhar, deixa o teu like, tá? Surgiu alguma dúvida, alguma pergunta, coloca aqui nos comentários. Ou, se quer uma conversa mais reservada, me chama lá no direct que a gente vai conversar, tá? Estamos falando durante o mês de dezembro sobre a roda da vida. Já falamos sobre a área pessoal, onde a gente falou sobre saúde, disposição, sobre desenvolvimento intelectual, sobre equilíbrio emocional. Já falamos sobre qualidade de vida, sobre hobbies e diversão, sobre plenitude e felicidade, sobre espiritualidade. E nós agora vamos iniciar uma outra fatia, que a gente lê assim, né? De relacionamento, onde vamos ver vida social, relacionamento amoroso e família. Para hoje, nós vamos começar aqui, ó, vida social. Porque as pessoas, elas influenciam nas nossas vidas. Você sabia que você é a média de 5 pessoas que você convive? Sabia não? Então, eu analiso as pessoas pelas pessoas que elas convivem. Então, para eu saber como você é, eu preciso só saber de me mostrar aí 2 amigos seus, tá? Que eu vou saber como é que você é, como é que você reage e por aí vai. Sobre a área de relacionamento da nossa vida, a área social. Gente, essa área social, ela é maravilhosa quando é usada para o bem. E ela é terrível quando ela influencia negativamente, tá? A roda da vida avalia o nosso lado social pelas pessoas que nós relacionamos ao nosso redor, as pessoas que estão ao nosso redor, né? Incluindo amigos, colegas de trabalho, vizinhos e a nossa comunidade. Não significa que é a comunidade do bairro que você vive, comunidade de grupos que você frequenta, tá? Pode ser o grupo da igreja ou o grupo de moto que você corre, entendeu? Isso aí é a questão de comunidade. É o grupo que você pertence, que você faz parte, né? A gente precisa aprender a conviver em sociedade. E como nós podemos aprender e a praticar a nos relacionar socialmente de uma forma que a gente possa impactar na vida dos outros e de forma positiva os outros possam impactar nas nossas vidas, tá? E quando alguém quiser impactar de forma negativa, eu saber como agir, tá? Nessa área também é importante a gente, eu não vou entrar em detalhes, mas é bom a gente depois analisar. E eu quero trazer isso à reflexão de vocês, a nossa inteligência emocional. Eu acho que vocês já escutaram essa palavra por aí, que está no auge. O que é inteligência emocional? É você saber que o outro não interfere na sua vida, mas as suas escolhas interferem. Por exemplo, se alguém chegar perto de mim, ou aqui mesmo na rede social, e ele for um hater, ele fizer algum comentário negativo, eu tenho que fazer algumas perguntas e não
reagir emocionalmente. Vocês lembram, né? Nas lives passadas, você não estava presente, não assistiu ainda, mas relembra aí algumas lives passadas, a gente falou sobre emoção e sentimento, tá? Então, para que aquele comentário não gere uma emoção em mim e aquela emoção se transforme em um sentimento, que esse sentimento, né, vai gerar algum hormônio, vai gerar alguma coisa e vai cair na minha corrente sanguínea e vai acabar afetando algum órgão meu, para que isso não vire uma bola de neve e venha me prejudicar, o que é que eu preciso saber? Eu preciso ter o controle das minhas emoções. E isso se chama inteligência emocional, tá? O que é que eu preciso aprender e praticar? Não adianta você saber. Saber e não praticar é em vão. É a mesma coisa de não saber. Então, se você sabe, pratique, seja o que for. Estudou, leu um livro, coloca em prática. Por quê? Não adianta você ficar com o cérebro cheio de informação, tá? O seu cérebro vai ficar obeso de informação e você não vai colocar isso adiante, tá? Aprendeu, pratica, porque o nosso cérebro, ele guarda mais informação quando a gente ensina, tá? Então é por isso que eu tô aqui, né? Compartilhando informações com vocês, porque vocês ganham e eu também ganho, tá? Primeira coisa que a gente tem que aprender e colocar em prática. Que o mundo, ele gira em torno disso, tá? É amar ao próximo como a si mesmo, tá? Pera aí. Tem duas coisas que a gente tem que trabalhar nessa frase aí, ó. Amar ao próximo como a si mesmo. Se você se ama, show. Agora, se você não se ama, é complicado, tá? Porque veja só, nós temos uma base bíblica falando sobre isso. Lá em Mateus 22:39 diz: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Mas Deus, como já conhece a gente, é muito mais, né? Anos-luz na frente do que a gente, mandou Jesus dizer assim, ó. Amarás... Jesus não, foi Pedro. Mandou Pedro dizer assim, ó. Amarás o teu próximo como a si mesmo. Mas tem pessoas que não se amam. Então, o que é que ele disse? Amarás ao teu próximo como Cristo amou a igreja. Ou seja, você tem que respeitar, você tem que amar ao outro, mesmo ele tendo as dificuldades dele. Ah, mas meu amigo, ele é complicado, ele é... Calma, que isso aí a gente vai falar no final. Segura aí, que é muita informação. Então, assim, como eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo, né? Eu preciso demonstrar respeito, empatia e bondade nas minhas intenções, tá? Tudo que eu for fazer, eu tenho que ser reta e íntegra, tá? Em todas as minhas ações. Mesmo com pessoas difíceis. No final, eu vou falar sobre pessoas difíceis, tá? Busque compreender e apoiar aquelas pessoas que estão ao seu redor. Como é que eu vou aprender? Lembra lá nas primeiras lives? Se tu não assistiu, tu tem que assistir. Nas primeiras lives, eu falei sobre os temperamentos. Cada pessoa tem um temperamento e nós temos 4 tipos de temperamento, tá? E as pessoas vão reagindo diferente. E o que deixa, assim, o que é mais belo é saber que é todo mundo diferente. Porque se fosse todo mundo igual, não tinha graça, tá? Então, cada pessoa... Por exemplo, imagina se numa cidade todo mundo comercializasse uma única coisa. Fosse só, por exemplo, loja de sapato. E as outras coisas? Não existe? Então, tem a pessoa que tem uma açougue, tem a pessoa que tem uma farmácia, tem a pessoa que tem uma loja de roupa, tem a pessoa que vende móveis, tem a pessoa que vende carro, tem a pessoa que vende moto, tem a pessoa que vende bicicleta e tem as pessoas que consertam tudo isso. Entendeu? Para quê? Para a gente poder viver em equilíbrio, tá? Segunda coisa, segundo ponto, né, que a gente precisa aprender e praticar
é ser uma influenciadora positiva. Mas não tem nada a ver com internet não, tá? Essa palavra de influência é que você gera influência, você gera o desejo em outras pessoas que tenham ou que reajam do mesmo jeito que você, mas de uma forma positiva. Ou seja, tem pessoas que influenciam para todo tipo de coisa, né? Tem muita gente aí, por exemplo, eu acho que há 2 dias atrás, teve uma influenciadora que perdeu a vida porque ela escolheu um tipo de alimentação muito restrita. Ela era vegana, mas ela era muito restrita, ela só comia frutas e não bebia água de forma nenhuma. Então, o que é que aconteceu? Ela acabou, né, perdendo a vida dela porque ela escolheu um extremo. Só que como ela era influenciadora, ela influenciou outras pessoas. Mas ela acabou perdendo a vida dela por desnutrição e desidratação, porque ela não bebia água, tá? Ela tinha uma alimentação muito restrita só de frutas e verduras e ela não bebia água, ela tomava suco, tá? Então, assim, ser influência na vida dos outros é muito importante, tá? E como ser influenciável ou influenciada. Tenha cuidado em ser influenciado pelas pessoas, tá? Porque às vezes você vai ali, eu quero fazer parte desse grupinho, e você vai indo, e o grupinho vai começando a fazer umas coisas que não é tão certo, né? Analise, né? Por isso que eu sempre digo assim, são os meus 2 limites. Eu não gosto de sair, tudo que for contra a lei e vá contra as ordenâncias de Deus, aí eu já paro, tá? Saiu disso, saiu aqui, ó, desses 2 limites, eu nem dou ouvido, sabe? Nem dou ouvido, cancelo, excluo, jogo pra lá, dou nem ouvido, nem perco meu tempo, sabe? Nem perco meu tempo, porque é lógico que no final não vai dar certo. Mas pra mim vai dar certo? Vai nada. No final dá errado. Pode passar dias, pode passar anos, mas no final vai dar errado, tá? Como eu digo, uma hora a conta chega. Vocês vão começar a aprender esses meus bordões e vocês vão replicar ele por aí. Então, cuidado com esse ponto de influência, tá? Terceira coisa que eu vou dizer pra vocês, eu tenho uma história. Eu tenho história sobre isso aqui, tá? Eu sou prova viva e posso dizer que isso aqui é muito complicado de fazer. Mas é aprender a perdoar. Por quê? Porque quando você não perdoa, você abre um elo de ligação com a pessoa que você não perdoou. Então você vai ficar carregando ela pro resto da vida. Então coloque na sua cabeça, você não vai perdoar porque a pessoa é boa. Você vai perdoar porque você não quer carregar ela. Deixe ela se resolver pra lá. Mas perdão, não tem nada a ver de você voltar a conversar com a pessoa, de você voltar a andar com a pessoa. Não. Perdoa e deixa ela viver a vida dela. É assim, ó, 2 caminhos. Você vai pra cá e deixa a pessoa ir pra lá. Vá-se embora. Você tem o meu perdão, mas eu não quero mais conversa com você, eu não quero mais ter nenhum vínculo com você, tá? Tem até uma história na Bíblia sobre isso, mas calma que eu vou deixar pro final, tá? Lá em Colossenses 3:13 diz assim, ó, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Se você tiver uma coisa contra alguém, deixa pra lá. Deixa pra lá, entendeu? Se a pessoa estiver errada, bota uma coisa na tua cabeça. Quem julga é Deus. Independente de você crer ou não, funciona desse jeito. A pessoa não vai passar dos 100 anos,
E depois, quando ela se encontrar com Deus, deixa ela se resolver lá. Mas você não tem nada a ver com isso. Perdoa e deixa pra lá. Deixa ela andar. Vá. Então, resolva conflitos de forma pacífica, tá? Às vezes é melhor a gente perder do que ter razão. Isso eu aprendi recentemente. Eu aprendi essa frase. Se alguém chegar pra você e disser que você não presta, é verdade? Não é. Mas também se fosse, coloca na balança. Se for ou se não for, vai ter alguma alteração na sua vida? Não. Então deixa as pessoas falarem, ó, e segue a tua vida. Se você der ouvidos, por exemplo, você tá aqui caminhando. Você tem um alvo, aí você tá caminhando. Tá caminhando. Se você para ouvir alguém, você reduz a velocidade. Essa frase eu escutei ontem. Você reduz a velocidade que você tá andando, tá? Perde o foco e desvia. Por exemplo, tem uma abelha aqui que ela tá me tirando o foco. Já tranquei ela ali. Que aqui, minha gente, é assim, é ao vivo. Pronto, fica aí. Você quer ficar aqui comigo, me escutando? Depois eu mostro pra vocês a minha abelha de criação agora. Depois eu solto ela. Mas é que ela fica aqui. Uma loucura. Voltando aonde eu parei. Você tá caminhando. Tem o alvo na sua frente. Quando você para se distrair, como eu acabei de me distrair, a gente perde o foco da onde a gente estava. Reduz a velocidade. Acabei perdendo alguns minutos aqui que eu podia estar falando, podia estar mostrando alguma informação, mas não, eu perdi o foco. O que é que você tem que fazer? Avalie. A pessoa tem resultado? Quem não tem resultado sempre fica falando mal de um e de outro que está tentando fazer alguma coisa na vida. Quem tem resultado não fala mal. Pelo contrário, chega, elogia e diz: cara, ficou perfeito tal coisa que tu fez. Acrescenta isso que tu vai ver que vai dar um... Entendeu? Quem tem sucesso, ajuda. Quem não tem sucesso, só mete o pau, só fala mal, sabe? Porque ela já não tem mais o que perder. Ela perde a vida dela falando mal dos outros. E não constrói nada. E é assim. Quarto ponto. Escolher bem suas companhias. Que é o famoso construir conexões genuínas. O que é isso? É você ter amizades. Tem uma frase que eu escutei que é assim: é melhor ser o menor no meio de pessoas que são grandes do que ser maior no meio de pessoas pequenas. Porque quando você é o menor no meio dos grandes, você sempre está aprendendo. Sempre está aprendendo, sempre está evoluindo. E quando você é o maior no meio dos pequenos, os pequenos lhe puxam. E você não cresce, porque você não vai aprender nada com quem é menor do que você. Entendeu? Então, aprenda a criar conexões genuínas, ou seja, ter amizades, ter conexões, conhecer pessoas que possam te impulsionar para cima, para você chegar no seu sucesso, ter o seu sucesso e realizar seus sonhos. Entendeu? Tem um versículo que diz assim: as más companhias corrompem os bons costumes. Se a Bíblia está dizendo que as más companhias corrompem os bons costumes, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que aprender a dizer não no tempo certo e a fazer a limpeza de contatos. Se você tem uns contatos aí que não liga para você, não fala com você, não quer saber de você, não contribui para nada na tua vida, o que você tem que fazer? Deleta. Faz uma limpeza aí. Mas são meus amigos de trocentos anos. De que adianta? De que adianta você ter uma cartela de amigos que não te
assim, não faz nada, não contribui em nada para tua vida. Então, veja só. Valorize as amizades que te edificam, tá? E que edificam a sua vida. E se afaste das pessoas que te desagradam, que não faz, assim, não faz nada por você e ainda coloca você para baixo. Ó, deixa aí. Deixa quieto. Se voltar a falar com você, ignora. Sabe? Porque são pessoas que não agregam, são pessoas que... E digo mais, quando você começar a subir na vida, essas pessoas vão te puxar para baixo. Entendeu? Porque elas não... Veja só, às vezes a gente acha que a inveja é porque as pessoas querem o que a gente quer, o que a gente tem. Na verdade, não é. A inveja é assim. Eu não quero que você tenha o que você tem. Porque quando você tem, você acaba delatando que eu sou menor. Você acaba dizendo, né, mostrando, informando que eu não tenho. Entendeu? Para eu não me sentir inferior a você, eu vou começar a dizer que o que você tem não é bom. Ou o que você está fazendo não é bom e botar você para baixo. É assim que funciona. Então, ó, sai desse nível de pessoa aí que não dá certo. Número 5. Estamos chegando ao final. Promover a comunhão e a unidade. Veja só. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. O que é que você tem que fazer? Esteja sempre presente nos momentos importantes na vida dos outros. Por exemplo, aniversário, casamento, esses eventos assim, uma formatura, entendeu? E crie oportunidades para fortalecer vínculos, como numa reunião familiar ou alguma, como eu falei, comunidade, né? No grupo da igreja, né? Assim, se envolva nesses eventos assim da sua comunidade, ou seja, de pessoas que pensam do mesmo jeito que você, de pessoas que fazem a mesma coisa que você, de pessoas que praticam o mesmo esporte ou o mesmo hobby que você, entendeu? Esteja ali com todo mundo. E o último ponto é servir aos outros com amor. Você sabia que esse servir aos outros com amor é o segredo que vai fazer você ter sucesso, que vai fazer você construir a riqueza que você tanto almeja? Sirvam uns aos outros mediante o amor, ou seja, para fazer de verdade, sem, assim, servir de verdade, com qualidade, querendo estar ali, querendo estar fazendo essa ação. E não estar ali por outro motivo e muitas vezes por motivo negativo. Então, só faça algo por alguém, né? Sirva ao outro por amor, de verdade ali, querendo se envolver nos projetos, se envolver nas atividades. Só se envolva realmente por amor, tá? Porque impacta positivamente na vida dos seus amigos, na vida da comunidade, na vida dos seus colegas, dos seus vizinhos, tá? No seu grupo, na sua unidade. Só vai funcionar se for de verdade, se for em amor, porque impacta positivamente, tá? E te leva para outro nível. Queria levar vocês agora para umas reflexões. Eu vou fazer as perguntas. Não precisa responder, eu quero que você reflita, tá? Só reflita assim. Como você tem investido tempo nas pessoas ao seu redor? Como é que você tem contribuído? Como é que você tem gasto o seu tempo com essas pessoas? Na verdade, não é gasto, né? É investimento. Porque se são pessoas que têm alto valor na sua vida, né? Então, são pessoas que você está investindo o seu tempo. A gente só gasta tempo quando as pessoas compartilham coisas negativas com a gente. Aí você gasta tempo, mas quando são pessoas que têm um impacto positivo, então você investe.
Então, assim, como você tem investido tempo nas pessoas ao seu redor? Pensa, analisa, não me responde, reflita. Se não fez com qualidade, como você poderia mudar? Tá? Então, existem amizades que precisam ser fortalecidas ou restauradas? Alguma coisa aconteceu aí? Analisa aí melhor. Analisa como foi que acabou, o que foi que aconteceu, se vale a pena restaurar, se não vale, se tem alguma amizade aí que o laço ele pode ficar um pouco mais fechado, mais fortalecido. Analisa aí. Você está sendo acessível e aberto a criar novas conexões? Lembra que eu falei aí de conexões genuínas, de escolher bem as suas companhias para te levarem a um patamar mais alto de conhecimento, de sucesso financeiro, tudo isso influencia, tá? Se a gente levar em conta que Deus nos criou para viver em comunidade, né? Ao crescer nosso relacionamento social, a gente vai ver o amor de Cristo construindo laços significativos e experiências alegres, claro. E o melhor de tudo é poder contribuir na vida dos outros, tá? Por quê? Porque a palavra amizade na Bíblia, ela tem uma relação valiosíssima, tá? E um significado muito sério, sabe assim? Um verdadeiro amigo, segundo a Bíblia, tá? É aquele que caminha junto, assim, ó, lado a lado, que apoia, que corrige com amor, e que ajuda em tempos difíceis. Esse daqui, eu tenho muita história para contar sobre isso aqui, tá? Mas calma, que eu não posso falar muita coisa aqui não, que é pra não, sabe? Não cair a carapuça em ninguém. Tem 2 versículos em Provérbios, que é bem interessante. Um no 17, outro no 27, que diz assim, ó. O versículo 17 do capítulo 17 diz assim, ó. 17. Em Provérbios, que diz assim, ó. Em todo o tempo amo o amigo e na angústia nasce o irmão. Sabe assim, quando você está numa dificuldade muito grande e você se vê sozinho, olha para um lado e para o outro, não tem ninguém para te ajudar. Mas Deus, com muita piedade, muito amor, muita benevolência, muita misericórdia, manda alguém para te ajudar. E aí você conhece realmente quem são seus amigos? É por causa desse versículo aqui, ó. Deus já sabia de tudo. No capítulo 27, no versículo 17, é fácil de decorar, 17 e 27, 17. Diz assim, ó. Assim como o ferro afia o ferro, ferro afia ferro, o homem afia o seu amigo, dependendo da versão, né? Vai dizer amigo ou companheiro. Assim como o ferro afia ferro, né? Para deixar ele amolado, o homem afia o seu amigo. Ou seja, a gente corrige, a gente ensina, instrui em amor, porque a gente não quer que o nosso amigo, quando é amigo de verdade, tá? Fique mal, tem algum problema, entendeu? Então, para ele não ter uma conta alta depois, no final, né? Não ter um problema muito sério, então a gente chega assim, amigo, faça isso não. Escolha melhor. Em vez de fazer assim, tente isso aqui. Eu já fiz, o bom é quando a gente já fez e dá o exemplo, o exemplo real, né? Não faça tal coisa não, porque eu já fiz, não deu certo. Faça assim, que eu já tentei fazer assim, tá? Do mesmo jeito que a Bíblia fala sobre amigos, ela fala também. Lembra que eu tinha falado lá no início? Ela fala também daqueles amigos que não são tão amigos assim. Tem um cara chamado Alexandre na Bíblia, tá? Ele é latoeiro, ou seja, ele trabalha com latão. Faz obras de artesanato com latão, né? E tá lá escrito em Timóteo, porque foi Timóteo mesmo que falou.
Paulo teve um problema muito sério com esse Alexandre. E diz assim, ó. Paulo escrevendo para Timóteo. Diz assim: Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará retribuição pelo que ele fez. Se esse Alexandre, ele é lembrado por causar problemas a Paulo, né? Imagina o que é que a gente tem, como é que a gente tem que reagir. Se Paulo, que era o próprio apóstolo ali, e foi mostrar para Timóteo, ó, tenha cuidado, isso aqui ele tá, deixa eu contar para vocês como é que foi essa história, tá? Paulo, ele estava escrevendo uma carta para Timóteo, por isso que o nome da carta é Timóteo, Timóteo capítulo 4. E nesse capítulo 4, no versículo 14, ele diz assim: ô Timóteo, só traduzindo assim para nossa versão, assim, a gente conversando aqui. Ô Timóteo, tu tem cuidado com Alexandre. Ele é o latoeiro. Sabe, Alexandre, o latoeiro aí da cidade? Sim. Tenha cuidado com ele. Por quê? Porque ele me causou males. Ou seja, Paulo já foi falar com ele. Paulo já tentou de tudo. Paulo já tentou reconciliação com ele. Já tentou de tudo. Mas o Alexandre aqui da Bíblia, ele não, sabe, não queria nada. Ele só queria causar males realmente. E a gente sabe que a gente tem amigos desse jeito. E o que foi que Paulo fez? Paulo não levou essa mágoa para o coração. O que é que Paulo fez? Ele perdoou e deixou Alexandre andar. Vá. Só que Paulo, ele é responsável por levar orientações a várias igrejas. Então, o que é que Paulo fez? Ele foi dar essa orientação a Timóteo. Entendeu? Que Timóteo era responsável por uma igreja lá. Então, ele precisava saber quem era quem. Então, Alexandre foi lembrado por ter causado esse problema a Paulo. A gente não sabe até hoje qual é o problema que ele fez. Mas, o importante é que ele foi lembrado para a gente ter cuidado. Né? No caso, Timóteo teve cuidado aí com o Alexandre. Então, qual é o Alexandre da sua vida que está causando esses males? O que é que você tem que fazer? Perdoa e deixa ele ir. Quando perdoa, gente, é para voltar, ter amizade, voltar à normalidade, não. Perdoa e deixa a pessoa andar. Do mesmo jeito que a Bíblia fala sobre esse amigo que não era tão amigo assim, eu trouxe alguns exemplos aqui de amigos que eram amigos de verdade. Como, por exemplo, né, todo mundo sabe, Davi e Jonas. Davi, que foi o segundo rei de Israel, né, foi o segundo rei. Era amigo demais do filho do primeiro rei, que é o rei Saul, né, que é Jonatas. Jonatas fez um pacto com Davi, pois o amava como a si mesmo. Esses caras, você não tem noção. Quando o pai de Jonatas quis matar Davi, Jonatas chegou lá e salvou ele. Vocês têm noção disso? A Bíblia tem essas coisas. Então, por isso que é muito interessante a gente ler, que é para entender. Por isso que diz assim, ó, ama todo o tempo, em todo o tempo ama um amigo e na angústia nasce um irmão. Quando Davi estava, sabe, numa situação ali complicada, que Davi nem sabia que o rei Saul queria matar ele, Jonatas foi lá e ajudou ele. Eles tinham uma amizade muito profunda, baseada em lealdade e amor genuíno. Lembra que eu falei lá no início sobre a amizade genuína? Do mesmo jeito que Davi e Jonatas, a gente tem Ruth e Noemi. Ruth era nora de Noemi, deixou de ser porque o filho de Noemi, que era casado com Ruth, morreu, tá? Então, Noemi tinha duas noras, uma era Ruth e tinha outra. E aí ela disse, ó, já que os dois filhos morreram, cada uma pode voltar para a casa dos seus pais. E Ruth disse assim, ó, para onde fores irei, e onde ficares ficarei. O meu povo será o teu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Tá? Já a outra nora foi-se embora. Então não tem nada contando sobre ela, mas sobre Ruth nós temos um livro, né? No livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16, ela diz isso para sua ex-sogra, tá?
Ruth foi uma amiga leal para Noemi. Ela permaneceu ao seu lado em tempos de grande perda, porque naquela época era complicado. Assim, como não tinha homens, só tinha as duas agora, né? Como não tinha homens para trazer o sustento para casa delas, então elas tiveram que arrumar um jeito. Convido até você para ler depois o livro de Ruth, ele é muito bacana. Elas duas tiveram que arrumar um jeito de conseguir comida, tá? Então tinha uma fazenda que plantava milho, se não me falha a memória, são milho. Aí Ruth disse assim: fica aí, Noemi, em casa que eu vou ali. Não sei nem o que eu vou fazer, mas eu vou, sabe? Eu vou. A gente tá aqui junto, no mesmo barco, entendeu? Por isso que você tem que arrumar amigos que estejam no mesmo barco que você. Fica aí, que eu vou ali arrumar o que a gente comer. E tem um mandamento, uma regra do Antigo Testamento que diz assim: o dono da fazenda, ele colhia o que estava no pé, e o que caísse era para deixar para quem não tinha nada para comer. Então, elas, como Ruth, como era viúva, né? Viúva do filho de Noemi, ela podia chegar lá na fazenda e colher, entendeu? E o dono da fazenda, chamado Boaz, fez o quê? Ele, quando olhou assim para Ruth, soube das histórias dela e da história de Noemi, né? Porque ele já conhecia Noemi. Noemi, quando o filho dela morreu e ela dispensou as noras, ela voltou para a terra dela. Como Boaz sabia quem era Noemi e achou incrível o que Ruth fez, ele se apaixonou por Ruth, entendeu? Aí o que ele fez? Ele mandou os funcionários dele derrubar mais espiga de milho no chão para ela poder ter o que levar para comer com a sogra, entendeu? E depois eles se casaram. Se tu quiser saber a história toda, tu lê lá, mas é muito interessante, tá? Ruth permaneceu leal ao lado de Noemi, mesmo elas não sendo do mesmo sangue. Elas eram amigas de verdade. Para que melhor exemplo do que Jesus e seus discípulos, tá? Para que melhor? Porque quando Jesus morreu, os discípulos, cada um se encarregou de espalhar a mensagem que Jesus trouxe, né? Passaram anos andando com Jesus e quando Jesus morreu, eles deram continuidade ao legado que nós conhecemos até hoje, né? E aí Jesus dizia assim, ó, tá lá escrito no livro de João, capítulo 15:15. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque vos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. Que aí ele está se referindo a Deus, né? Jesus modela o que significa ser um amigo verdadeiro ao sacrificar a sua vida pelos outros. Ele não sacrificou a vida dele só pelos discípulos, mas por toda a humanidade, né? E aí ele mostra, ele é o cara que vê assim, ele é a cereja do bolo, ele vem mostrando como é que deve ser. É dar a vida pelo outro, é você se oferecer a ajudar, a mudar a vida das outras pessoas, tá? A amizade da Bíblia é muito mais do que um relacionamento casual. Não é um negócio assim só de, sabe? Só de happy hour. Não. É um compromisso baseado no amor, na lealdade e na busca mútua pelo crescimento espiritual. Como é busca mútua? São os dois ali trabalhando. Se eu te ajudo, não é que eu esteja esperando, mas se tu é meu amigo, eu só queria que tu retribuísse na mesma moeda, assim, no mesmo nível. Se eu falo contigo, tu responde. Se eu te dou um presente, tu podia pelo menos agradecer. Essas coisas, entendeu? É o que a gente deveria trazer para nossa vida, para ser pessoas melhor. E para
o nosso planeta ser melhor, para que o convívio entre as pessoas seja melhor, entendeu? Com os exemplos que eu dei aqui agora de Davi, Jonathan, de Ruth e Noemi, ele nos ensina os valores da amizade profunda. Já a figura do Alexandre, como eu mostrei aqui para você, ele serve para nos lembrar que existem também amigos que não são tão fiéis, tá? É sempre importante, eu vou deixar essa mensagem para vocês entenderem, é muito importante buscar uma amizade que edifique e que estejam alinhados com os seus princípios, tá? No meu caso, os meus princípios são os meus princípios de Deus, então, para mim tem que estar muito alinhado com os princípios de Deus, entendeu? Lembra que eu falei no início? Se algo é contra a lei ou fere os princípios de Deus, eu não quero conversa. Agora, as outras coisas, tá liberado. Deixa eu contar uma história para vocês, que eu disse que eu ia contar essa história no final. Um pai, conhecendo a filha que tinha, entregou... Faz aqui só um exemplo para vocês. Entregou um vaso com uma flor muito rara, mas muito rara. No mundo só tinha 2 exemplares, que era esse que ele deu de presente a ela e outro que estava lá do outro lado do mundo. Ninguém sabe nem onde estava. Aí ele foi e entregou para a filha. Aí ele disse, olha, você só precisa regar todos os dias e conversar todos os dias com ela. Só isso. Tudo bem. Ela colocou a florzinha lá. O que aconteceu? Ela passava todos os dias, ela olhava para a flor estava lá. Ia-se embora fazer os afazeres dela. Ela passava, olhava, a flor estava lá. E ela passava. Um dia, a florzinha morreu. Aí ela começou a chorar. Chegou perto do pai dela. Pai, a florzinha morreu. E agora, o que é que eu faço? Essa flor é tão rara, essa flor... Aí ele disse assim para ela, filha, o problema não é o valor da flor. E na verdade a gente nem tá falando sobre a flor. Às vezes, a gente não dá devido valor às pessoas que estão na nossa casa. E a gente faz igual a mulher, tá ali. Só dá comida e água, pronto. A comida e água tá aí, se vira. A gente não sabe o quanto a gente faz mal para as pessoas. Só nisso. Eu não tô falando de gente fora, não. Mas se a gente esteja falando aqui sobre relacionamento de vida social, isso aqui eu posso levar para a minha vida social, familiar ou amorosa. Então, como é que acontece de você perder uma amizade? É exatamente isso. Mas o meu amigo tá ali. Poxa, você não liga, você não manda uma mensagem, você não pergunta, você não participa sabe? Você não tem uma vida social com o seu amigo. Do mesmo jeito são com os seus familiares. Você não liga para sua mãe, para o seu pai, não pergunta, não faz uma surpresa, não, sabe assim? E do mesmo jeito é com relacionamento amoroso. É por isso que a gente tem tanto divórcio. Teve um divórcio coletivo, acho que foi eu não lembro qual foi o estado, eu acho que foi em Goiás. Teve divórcio coletivo. Sabe o que é isso? Divórcio coletivo? São várias casas, vários lares que foram desfeitos. Sabe? Sabe quantas crianças tem envolvida nisso? Mas só quem separou foi os pais. Tu acha mesmo que essas crianças não vão sentir esse impacto? Entendeu? Eu queria que vocês levassem essa história desse vaso para a vida de vocês. Eu aprendi essa história, minha mãe me contou, 2010. Eu queria trazer essa informação, essa história para vocês. Queria que vocês refletissem, trouxessem para a vida de vocês. E o principal, aprendeu? Que até ontem você não sabia dessas informações que eu te passei. Aí hoje você aprendeu.
Aí agora você tem que colocar em prática. Se você não colocar em prática, você vai ser cobrado. Por quê? As coisas ao redor da sua vida vão começar a acontecer. E se você não tomar uma iniciativa, se você não tomar um posicionamento, as ações dos outros, ou até a sua ação de evitar fazer algo, vai acabar te prejudicando, tá? E eu vou terminar a nossa live hoje com essas reflexões. Quero muito, muito mesmo que vocês tenham aprendido, e eu quero demais poder contribuir para a tua vida, para o teu crescimento, para o crescimento da sua personalidade, tá? Contribuir com o teu caráter, personalidade, tua identidade, tá? Já que a gente vai passar o mês todo construindo nossa identidade. Se você não pegou ainda a sua roda da vida, eu vou deixar nos stories hoje de novo, tá? E a gente se encontra depois de amanhã, tá? Ó, um beijo pra vocês. Não esqueça de beber água, tá? E tchau!